Olha, na economia, a taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2025 chegou a 7%. Comparada ao quarto trimestre de 2024, essa taxa cresceu em 12 das 27 unidades da federação. Alan Gani está aqui com a gente e explica melhor esse assunto. Gani, bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Esse 7% já havia sido divulgado pelo IBGE, mas a novidade agora é a abertura por estados. E aí um crescimento da taxa de desemprego em 12 estados, os 27, 26 mais o Distrito Federal, onde o IBGE calcula a taxa de desocupação no Brasil. Agora tem um aspecto bastante interessante, Nonato. A taxa média para o Brasil é de 7%. No entanto, os estados do Norte e do Nordeste têm uma taxa de desemprego bem superior aos 7%, enquanto os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm uma taxa de desemprego menor do que a média nacional. E aí é justamente onde, nas últimas eleições, Jair Bolsonaro teve mais votos, ou seja, nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a taxa de desemprego é menor. Onde Lula teve mais votos? Nos estados do Norte e do Nordeste, onde a taxa de desemprego é maior do que a média nacional. Então, acredito que isso seja um aspecto bastante interessante, dado a proximidade das eleições, e acho que é algo bastante interessante para os nossos analistas políticos aqui observarem. Pois é, Gani, por isso a gente convida e convoca aqui a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilar, que são os nossos analistas nesta sexta-feira. Deise, qual é a tua impressão aí desse cenário, a taxa de desemprego subindo em pelo menos 12 estados da federação nesse momento? A gente tem um país aqui que não consegue gerar emprego de forma sustentável, né? E se esconde atrás de alguns números que até parecem positivos. Por exemplo, a gente sabe que no primeiro trimestre a gente sempre tem essa questão dos empregos que foram gerados no ano anterior, né? E aí o governo acaba se escondendo atrás dessas narrativas positivas. Então, tem essa questão do desemprego nesse primeiro momento. A questão da sazonalidade, como o Gani muito bem falou, né? Só que esse movimento de crescimento brasileiro, ele é sempre muito frágil, ele não é sustentável num longo prazo. Então, a resposta do governo, ela é sempre muito tímida. Ela parece otimista, mas ela acaba se escondendo por trás desses números que não se sustentam num longo prazo. Então, a agenda industrial do Brasil, a verdade é que ela não decola. O emprego acaba não decolando e qualquer número positivo que venha no Brasil, ele acaba sendo sustentado por um crescimento informal de trabalhadores informais. Então, o fato é que o Brasil está se escondendo atrás de uma narrativa que ela não se sustenta e de medidas populistas por causa de um ano eleitoral. Vamos ouvir o Cristiano Vilela também a respeito dessa taxa de desocupação, né? Ontem, inclusive, a gente falou aqui de mudanças nas regras para o Bolsa Família e agora essa pontuação de desemprego em pelo menos 12 estados. Pois é, Soraya, é mais uma notícia ruim para o governo, que vive um contexto de queda de popularidade, de baixa popularidade, que tem esse crescimento em taxa de desemprego, especialmente em regiões onde teria ali um potencial de voto significativo, o que vem eventualmente no sentido, ou pode ter uma influência no sentido de fazer com que esse desgosto em relação a segmentos que outrora apoiaram o governo, outrora apoiaram o presidente Lula, acabem de alguma forma mudando de lado ou repensando o seu posicionamento político. E é justamente esse eleitor que o governo visa, objetiva, chegar novamente, aquele eleitor que não é refratário ao presidente, que já esteve junto e que eventualmente foi perdido nos últimos tempos. O fato é que, apesar de nesse governo termos percentuais de empregabilidade razoáveis, que vêm mantendo boas taxas de emprego, o fato é que a situação do emprego no Brasil, ela carece hoje de uma remuneração bastante adequada e ela não consegue fazer frente à própria carestia de preços que tem sido vivida nos últimos meses, o que impacta diretamente no poder de compra da população e impacta diretamente na visão que o cidadão tem em relação ao governo. Então, nós temos nesses índices apresentados agora mais uma má notícia para os projetos de reeleição do governo do presidente Lula.